Identidade, a base de uma igreja relevante. Você é a igreja relevante? Você quer ser uma igreja relevante? Então você precisa ter identidade. Todo mundo tem identidade? Umas mais queimadinhas do sol, né? Aquela identidade fica mais branquinha, aquela que já está mais passada, feita pelo Instituto Félix Pacheco, né, pastora? Tem umas mais novas, que chegaram há pouco tempo, né? Já pelo abençoado Detran. Todos nós temos identidade. Todos nós precisamos ser reconhecidos pelo aquilo que realmente somos. E esse é o motivo dessa série de mensagens. Ao meu ver, nós vivemos em um mundo onde, por muitas vezes, as pessoas não só têm perdido a identidade, mas têm escolhido não ter identidade. Eu estou chegando a uma época, Marcelo, que a gente já pode falar, na minha época era assim, né? Eu estou chegando nessa curva aí. Meus irmãos, vou falar, vai parecer velho, né? Mas eu já me sinto pai, né? Né, Flávia? Já me sinto pai. Na minha época não tinha essas coisas não, cara. Na minha época não tinha. A gente já saía da escola já, tendo que pensar no que fazer. Hoje em dia, o que eu tenho escutado é: Lucas, fica tranquilo. Eu tenho um bom tempo para escolher. Eu ainda sou novo. E quanto mais passa, gente, não sei se os irmãos conseguem ter essa noção, nós temos visto cada vez mais pessoas, menos pessoas novas entrando na faculdade, muito novas. Eu tive amigos que entraram na faculdade com 17 anos, 18, recém-feitos 18 anos. O pastor Tiago também entrou na faculdade com 17 anos. E nós temos visto uma geração que tem jogado para frente todas as suas responsabilidades. Nós temos vivido numa geração onde a identidade ela é deixada um pouco de lado disso. Não só perdido a identidade que nós temos, a identidade que nós temos como brasileiros, a identidade que nós temos como filhos, como pais, mas a identidade que nós temos em Cristo Jesus. As pessoas têm escolhido não viver embaixo de um rótulo de bênção. Com a ânsia da gente não viver em rótulos, com a ânsia que, por muitas vezes é legal, a gente fugir dos preconceitos, a gente jogou fora alguns rótulos positivos. Alguns domingos atrás nós tivemos uma pregação excelente sobre o diácono Lucas, sobre identidade, sobre os rótulos. A pastora de manhã falou algum dos nossos rótulos, né, pastora? Você é filha do Senhor, você é amada, você é empoderada, você é um homem abençoado por Deus. A sua identidade é de filho e filha de Deus. A sua identidade você foi criado por Deus. Aquele mesmo Deus, eu falei na quinta-feira, que cria um sistema sanguíneo, circular sanguíneo, totalmente complexo, Flávia. Aquele Deus que cria um coração que consegue bombear para o corpo inteiro, é o mesmo Deus que nos criou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você foi chamado, você foi chamada pelo Deus Altíssimo. O Deus soberano te chamou, então você não é qualquer pessoa. Você não é uma pessoa que não tem identidade. Você é filho e filha do Senhor. Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus? Então, meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde as pessoas buscam não saber mais quem são. E aí fica naquela eterna busca de quem realmente são. Nós já temos a resposta de quem nós somos. Nós já temos a resposta de que para que fomos chamados. Por muitas vezes, isso contamina o nosso corpo, isso contamina a nossa vida, isso gera ansiedade em nós, porque nós sempre queremos alcançar algo que não está nas nossas mãos. Quando estavam aqui na pregação do diácono Pedro, alguns domingos atrás? Nós sempre queremos aquilo que talvez nunca vamos conquistar. A gente sempre cresce achando que a gente vai virar um jogador de futebol e a gente vai ganhar 10 milhões, né, Marcelo? Por mês. E talvez 10 milhões a gente não ganhe nunca na nossa vida, porque essa não é a razão da nossa felicidade. Nós fomos chamados para sermos filhos e filhas de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu já contei isso aqui, eu vivi isso quando eu saí da faculdade. E eu vi os meus amigos, que eram da minha sala, Reginaldo, já trabalhando,
já tendo consultório, já fazendo várias coisas. Isso me gerava ansiedade. Isso me gerava muita ansiedade. A gente estava no meio para o final da pandemia. Alguns entraram com um processo para tirar a carteira antes. Alguns já estavam até fazendo pós-graduação antes de terminar a faculdade, porque existe uma regra que permite isso. Isso me gerava ansiedade, Pedro. Eu abria os stories, Tiane, e eu via a pessoa trabalhando e me gerava ansiedade. Eu tenho que fazer de qualquer forma e de qualquer maneira. Eu tenho que aceitar o meu emprego. E eu vejo isso, porque tem pessoas que estão saindo da faculdade agora e que compartilham isso também. Nós geramos uma série de ansiedade, porque na verdade buscamos algo que não é para ser buscado. Nós já fomos alcançados pelo próprio Deus, pela própria mão de Deus, e nós fomos chamados a sermos filhos de Deus. Essa crise, meus irmãos, não é nova. O texto que a gente vai estudar nessa noite, de Isaías 61, relata um pouco também a história de um povo que estava voltando do exílio. Quem lembra quando a gente estudou na escola dominical Isaías, a gente vai ver que o povo estava voltando do exílio, Jerusalém estava destruída, o povo não tinha, diga comigo, identidade. O povo, vocês estão muito quietos, o povo não tinha, diga comigo, identidade. Quando nós lemos, obrigado, dona Zizi, você nunca me deixa sozinho. Quando nós lemos o contexto do livro de Isaías, nós vamos entender isso. Um povo arrasado, um povo que não sabia quem era, um povo sem esperança. E muitas vezes, como povo de Deus, nós lemos algumas esperanças, algumas notícias que tiram as nossas esperanças. Como povo brasileiro, como povo botafoguense, como povo flamenguista. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes, nós estamos nos colocando em situações que não é da nossa característica. Nós somos povo de Deus. Eu não fui chamado para ser um povo botafoguense, que um ano ganha todos os títulos possíveis e no outro ano não ganha nada e é chacota. Porque se eu for esse povo, eu não vou ter esperança nenhuma. Os irmãos estão entendendo? Se eu entender que eu sou somente chamado para ser um povo e um cidadão brasileiro, eu leio determinadas notícias que os irmãos estão lendo, que também estão lendo, e eu vou ficar desanimado. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós não temos vivido o chamado que Deus tem para a nossa vida porque nós estamos nos colocando em determinados lugares para que nós não fomos chamados. Nós fomos chamados a orar pela nossa pátria. Nós fomos chamados para orar pela nossa identidade, pelas nossas autoridades. Mas nós não fomos chamados a pertencer a uma pátria terrena. Nós fomos chamados a pertencer a uma pátria eterna. E eu vou morar com todo mundo aqui. Vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ter que me aturar. Pela eternidade. Por quê, mãe? Não entendi. Eu não entendi. Logo a senhora... Estou bebendo no seu copo. Obrigado. Estou bebendo essa água quente aqui no seu copo de manhã. E a senhora não quer viver a eternidade comigo? Ó. Oh. Depende da interpretação. Meu Deus, que coisa boa. Ah! Meus irmãos, para isso nós fomos chamados. Esse povo que faz contexto a esse texto é um povo que se perguntava: ainda somos povo de Deus? Ainda somos escolhidos? Ainda somos aquele povo que foi chamado? Porque, irmão, você imagina agora, nós somos deportados, Marta, todos para a Argentina. O que seria? Como seria, Pedro? Nós presos lá, você não pode sair, você tem que trabalhar. Ser um povo subjugado. Se você gosta da Argentina, eu não vou nem falar outro país aqui, porque senão você vai ficar mais triste ainda. Esse povo estava vivendo esse contexto. E a gente começa a se duvidar, será que Deus é um Deus de verdade? Será que esse Deus foi o Deus que nos chamou? Nós temos propósito, nós temos futuro. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja pensando isso. Será que o Deus que me chamou há tempo atrás é o mesmo Deus que me sustenta? Você foi chamado, você foi chamada a viver uma vida com Deus, uma vida com propósito, uma vida sendo povo de Deus, uma vida tendo um futuro com Deus.
Não é nada, não tem nada disso de que você não tem, a sua vida não tem motivo, a sua vida não tem razão, a sua vida não tem um propósito. Você já foi chamado a ser filho e filha de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Vocês estão muito quietos. E então, esse texto que eu gosto tanto, vai dizer, Isaías vai dizer, no versículo 1 do capítulo 61 de Isaías, a determinada coisa: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías começa escrevendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós, nessa noite, temos que nos lembrar que o Senhor está sobre a nossa vida. O que é mais interessante, o que deixa a lição, o texto mais rico, é que alguns anos depois, um homem, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, encarnado, chegou em uma sinagoga, abriu o rolo das Escrituras e leu exatamente isso. E ele declarou em Lucas 4,18: hoje se cumpriu esta Escritura. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós fomos ungidos pelo Senhor. A obra de Cristo continua através da nossa vida. E esse é o ponto principal dessa mensagem nessa noite. A obra de Deus continua a ser perpetuada sobre as nossas vidas. E eu creio que será perpetuada através dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus sobrinhos, em nome de Jesus. Nós não fomos chamados a ter espírito de covardia. Nós não fomos chamados a viver em tocas. Nós não fomos chamados a viver esperando uma coisa que nunca vai se realizar, porque já foi se realizada. Lucas 4,18, o Senhor vai dizer: hoje se cumpriu essa Escritura. E eu imagino a cena de The Chosen, ela dá um flash do que deveria ter sido. Mas eu imagino o Senhor lendo isso, com muita autoridade, com muita fé. Gente, Jesus é o próprio Deus e Ele se entregou pela nossa vida. O próprio Deus se encarnou e todo o escrito e julgo de pecado sobre a nossa vida foi lançado no mar do esquecimento. E Ele nos oferece graça, graça, graça. Meus irmãos, essa profecia é a profecia central da palavra do Senhor. Isaías é um texto totalmente messiânico, e Jesus está dizendo: essa profecia é sobre mim. Jesus está dizendo: essa profecia revela o meu plano. O que Jesus está querendo dizer é que aquilo que se tornou uma verdade através dele, continuaria através da missão, através da igreja. Por isso, meus irmãos, eu peço a atenção de vocês, porque nessa noite eu vou ser bem rápido, como sempre, mas nós temos que nos perguntar: qual é a nossa identidade? Quais são as características de alguém que pertence a Cristo? Alguém que tem a identidade que pertence a Cristo? Porque a forma que você se veste, o livro que você lê, a música que você escuta, na maioria das vezes não vai dizer quem você é, nem vai te levar para o céu. Mas é o seu caráter e a sua personalidade em Cristo que vão dizer quem você é e aquilo que vai decidir se você vai ou não viver a eternidade com Deus. O que um dia era pecado, hoje se faz bênção e graça sobre a nossa vida. Porém, é uma escolha nossa decidir seguir ou não os caminhos do Senhor. Quero falar 3 verdades, 3 características sobre quem somos e para que fomos chamados. A primeira coisa está nessa parte A de Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A nossa identidade nasce através da unção de Deus. Você que está anotando, esse é o primeiro ponto. A minha identidade, ela nasceu por uma unção de Deus. Como eu falei na quinta-feira, nós não somos qualquer pessoa, nós não fomos jogados nesse mundo à toa, nós não fomos somente gerados pelas nossas mães, nós fomos chamados para revelar a glória de Deus. Nós lemos isso.
Nossa identidade não nasce de uma igreja. A nossa identidade não nasce de um pastor. A nossa identidade não nasce num livro, num Don Quixote que a gente leu. Nasce através da unção de Deus. Como eu busco essa unção? Já está dizendo. Se você tem dentro de você e busca o Espírito Santo, Ele te ungiu. O Senhor Deus ungiu a nossa vida. A grande questão é que a nossa identidade espiritual, por muitas vezes, ela é confundida com talento. E o pastor Péricles, extremamente usado por Deus, disse isso há 2 domingos atrás. Muitas vezes nós temos talento, mas não temos identidade. E nós vemos isso, quando olhamos para a igreja Casa e Vida, muitas vezes nós vemos talento, nós vemos pessoas que sabem fazer coisas, mas não pode ser confundida com identidade. O meu talento como pastor, o meu talento como guitarrista, o meu talento como vocalista, o meu talento como dentista, não pode ser confundido com a minha identidade com Deus. Porque senão eu faço um monte de coisas sem ter o principal, que é Deus. Então, Igreja Casa e Vida, eu peço a você nessa noite, busque ter identidade com Deus, busque ter unção com Deus, busque o Espírito Santo, e nessa noite nós vamos orar por isso, e nessa noite nós vamos pedir por isso, que a unção do Senhor recaia sobre você, em nome de Jesus. A posição também não garante identidade. Nós sermos pastores não garante identidade. Você ser filho de pastor não garante ter identidade. Você ter 50 anos de igreja não garante uma identidade, porque você precisa ser ungido. Quantos lembram o chamado de Isaías? Quantos lembram o chamado de Isaías? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Ele tinha acabado de perder alguém que ele amava muito. Ele tinha acabado de perder um rei que ele amava muito. E foi no momento da dificuldade aonde Isaías foi chamado. Às vezes, meus irmãos, no momento em que a gente mais sofrer, é onde a nossa identidade vai ser forjada em nome de Jesus. O reconhecimento não garante a minha identidade. O meu cargo não garante a minha identidade. A identidade nasce da presença do Espírito. E quantos desejam ter o Espírito Santo de Deus? Foi assim com Cristo. Se Cristo, meus irmãos, se Cristo passou por um deserto antes de exercer seu ministério, por que a gente quer correr dos nossos problemas? Já pararam de pensar? Para pensar isso? Se o próprio Deus, vestindo pele humana, precisou ser confrontado pelo inimigo, por que estamos fugindo dos nossos problemas? Nós fomos ungidos a executar a vontade de Deus. Então diga para seu irmão que está do seu lado, mete a cara e vai atrás. Vocês estão muito quietos, gente. Eu estou falando alguma coisa errada, pastor? Eu estou com feijão no dente? Eu comi feijão tem 3 dias. De repente é isso. Prestando atenção, anotando, exato. Diga para o seu irmão aí nessa noite, mete o pé, mete a cara e faz. Você foi chamado, você foi ungido. Deus está esperando a sua reação. Cadê a reação da Igreja Casa e Vida? Porque é muito legal, meu irmão, eu botar lá na bio do meu Instagram, pastor, dentista abençoado por Deus, pai de família, conservador, né? Destro. É muito bonito a gente botar isso. Mas a verdadeira identidade de Deus precisa estar enraizada dentro do meu coração. Não adianta nada, meu irmão, tá tudo correndo bem, a política correndo bem, o dólar lá embaixo, o real lá em cima, se não tivermos a identidade de Deus e pregarmos para aqueles que precisam conhecer a verdade de Deus. Esses caras estavam perdidos, esse povo estava perdido porque estava tudo destruído. E eles tiveram que voltar para a sua terra. Quantas vezes nós já ouvimos aqui nesse púlpito, a gente falando sobre o pós-exílio? O que era a casa da Flávia, alguém tinha assumido a casa da Flávia e tinha feito outra coisa. O que era o mercadinho do pastor Rodrigo, alguém tinha assumido e tinha feito outra coisa. E aí, o que a gente vai fazer agora? Não tem dinheiro, não tem como cultivar, o que a gente vai fazer? Isaías se levanta como voz profética e, de alguma forma, quer dizer a nós que o que importa é a presença do Senhor.
Em Lucas 3, 22, e é onde eu estava falando, o Espírito desce sobre Jesus. Não só passou pelo deserto, mas foi batizado pelo seu primo. E o Espírito Santo desce sobre ele. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Se o nosso Messias recebeu o Espírito Santo, se o nosso Messias buscou ter comunhão com o seu Pai, aonde está o nosso coração? E logo depois disso, Jesus começa o seu ministério. Da mesma forma aconteceu com a igreja em Atos 1:8, aonde a igreja recebeu poder através do Espírito Santo. Nessa noite, meu irmão, eu quero buscar junto com você o Espírito Santo. A primeira epístola de João 2:20, João vai dizer sobre alguns problemas, características de pessoas que buscavam outro caminho a não ser o Senhor. E no versículo 20 ele vai dizer: mas vós tendes a unção que vem do Espírito Santo. Não importa o que está acontecendo lá fora. Nós fomos chamados e nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Então nós temos que ir e ser luz. Nós temos que ir e ser sal. Você já parou para pensar? A gente está esperando que o ministro do STF seja luz e seja sal, mas muitas vezes nós não somos. Por muitas vezes eu quero que o guarda municipal alivie para mim e não sou luz e sal para ele. Essa semana eu estava com uma fome absurda, parei para comer alguma coisa e só tinha ali um salgado de forno, era o que tinha. Eu falei assim, eu vou passar mal, eu tenho que comer. E eu estava com muita fome, Flávio. E a Vitória está olhando para mim. Eu pedi dois, era de frango, tipo desfiado, não tinha nada frito nem nada. Desculpa, Vicky. E ela bateu um só. Eu falei assim, eu podia ter pensado assim, né? Primeiro eu vi que virei um lado, virei outro, para ver se ela tinha botado o código de barra do outro lado. Uma boa oportunidade de falar assim, olha como Deus abençoa a gente, né? A menina esqueceu de bater. Olha como Deus abençoa a providência divina para eu economizar alguns reais. Mas aquilo com certeza ia sair do bolso dela. Com certeza ela ia ser chamada a atenção. Uma boa oportunidade de eu não ser sal e não ser luz. Eu fiz questão, a menina do caixa ficou até me olhando, esse maluco vai ficar pagando dobrado? Eu bati 2 vezes o mesmo código barra, porque eu comi 2 salgados. Pode me olhar com essa cara, Vicky, por favor? Era de forno, por favor. A gente tem muita oportunidade de não ser luz, a gente tem muita oportunidade de não ser sal, mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser luz para desse mundo. Nós fomos chamados para ser sal para essa terra. Nós fomos chamados para fazer a diferença. O Espírito Santo nos transforma. Cristo não é apenas alguém que vem para nos abençoar. Ele é o nosso Salvador. Ele transformou a nossa vida. Ele mudou a nossa vida. Eu acho, meus irmãos, de todo o meu coração, que a nossa vida vai mudar e a vida da nossa igreja vai mudar quando nós entendemos que a nossa identidade não significa a nossa profissão. A nossa identidade não tem a ver com o nosso passado. A nossa identidade não tem a ver com a nossa história familiar. A nossa identidade é sobre ser ungido por Deus. Porque se a minha identidade, Dilson, ser a minha profissão, a partir do momento em que eu recebi uma patada de um paciente, eu vou querer me jogar de uma ponte. Se a minha identidade for a minha família, a partir do momento em que alguém desonrar o nome da minha família, eu vou me jogar de uma ponte. E vocês não concordam que é exatamente isso que está acontecendo? Quantas pessoas estão jogando as suas vidas fora porque a identidade está sendo colocada em outras coisas? A nossa identidade é unção através de Deus na nossa vida. A nossa identidade é filho e filho do Senhor. E por isso honraremos da melhor forma possível, seja no táxi, seja no consultório, seja na empresa, onde quer que seja, nós vamos ser exemplo, luz e sal. Muitas vezes, muitos crentes vivem como se fossem apenas sobreviventes espirituais. Mas Deus não nos chamou para sermos sobreviventes. Deus não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para manifestar o reino. E é isso que Isaías está dizendo. Isaías continuou dizendo,
O Senhor me enviou a pregar as boas novas aos pobres, a restaurar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos. A nossa missão é alcançar os que estão quebrados. A minha identidade é alcançar os que estão quebrados. Por quê, pastor Lucas? Porque nós fomos ungidos para isso. Nós fomos chamados para isso. Aqui, o segundo ponto, Deus revela o público dessa missão. O evangelho, meus irmãos, ele é direcionado aos pobres de espírito, sejam pobres financeiramente, aos quebrados de espírito, aos quebrados materiais, os presos, sejam os presos espiritualmente presos ou fisicamente presos. Nós fomos chamados a pregar àqueles que precisam, e isso revela o coração de Cristo. Quantos lembram aqueles que foram chamados pelo Senhor? Um era pescador, outro era cobrador de impostos. Em Lucas 19:10 vai dizer: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é poder de restauração. Jesus Cristo é poder de restauração. Meu irmão, não existe história escrita que não possa ser reescrita pelo dedo de Deus. Você concorda com isso? Você pode dar uma glória a Deus? Paulo vai declarar que se alguém está em Cristo, nova criatura é em 2 Coríntios. Deus restaura corações, Deus restaura histórias, Deus liberta vidas. E talvez agora você esteja pensando: eu sou muito fraco para poder fazer todas essas coisas. Não, e talvez seja isso mesmo a realidade, nós somos frágeis e fracos, mas somos feitos fortes em Deus, porque Ele quem nos ungiu. Preste atenção, Jesus escolheu discípulos pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, pessoas cheias de falhas, pessoas que depois vão negar a Ele, como aconteceu com Pedro, pessoas que depois vão trair Jesus, como aconteceu com Judas. E mesmo assim, Deus mudou o mundo através deles. Se o Evangelho chegou até nós hoje, porque essas pessoas se colocaram disponíveis a executar a vontade de Deus. Eu vou te colocar uma verdade que talvez seja uma verdade chocante para você. A igreja não existe apenas para si mesma. A igreja não foi criada apenas para si mesma. A igreja não foi criada para se autonutrir. A igreja foi criada para alcançar o perdido, para curar o ferido, para restaurar o quebrado. Então, se hoje existe algum problema no seu coração, eu creio que Deus irá curar. Se hoje existe algum espírito de depressão nessa casa, Deus vai desfazer. Se hoje existe algum espírito de destruição de lares nessa casa, Deus vai desfazer, porque eu creio que Deus nos chamou para isso. A terceira e última coisa, para você ficar aliviado, que daqui a pouco você vai embora, é: quem é restaurado se torna instrumento de restauração. Então, nessa noite, aqueles que ainda não foram restaurados serão restaurados, porque eu creio que Deus irá nos usar para continuar restaurando. Isaías vai continuar no versículo 3 do capítulo 61. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem ou carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Entenda, Isaías está falando um monte de gente que vai ser alcançado no outro. Continua dizendo acerca dos tristes de Sião, que se dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Ele vai dizendo todas as pessoas que vão ser alcançadas. E ele diz o fim, agora é o fim, né? O fim disso tudo, para que sejam carvalhos, árvores de justiça, plantio do Senhor. E logo depois, no versículo 4, ele vai dizer que eles reedificarão ruínas antigas, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Quem é o indivíduo disso tudo? Quem são eles? Os restaurados. O Senhor te preparará, te restaurará para continuar restaurando outras pessoas.
Dá um glória a Deus por isso. Aquela pessoa que está entregue às drogas, aquela pessoa que está entregue ao pecado, aquela pessoa que está entregue à depressão, Deus te usará para restaurar essas pessoas. Olha como é um certo padrão de Deus. Deus alcança alguém, Deus transforma essa pessoa e depois Deus envia essa pessoa. Nós fomos chamados, nós fomos preparados e o Senhor está nos enviando. Assim como foi com os 12, acredito que é assim com os 144, assim sucessivamente. O Senhor chama Paulo, dá uma sabugada em Paulo, Paulo fica atordoado e logo depois ele fala: Paulo, vai, faz teu nome. Quantas histórias eu posso ver daqui de cima que Deus levantou, restaurou, refez e vai continuar restaurando, mas nós precisamos ser enviados. Nós precisamos ser enviados por Deus. Não se esqueça, diga para a pessoa que está do seu lado para você não se esquecer. Você é luz do mundo. Nós fomos restaurados para sermos luz para esse mundo. Paulo vai dizer que nós fomos chamados ao ministério da reconciliação. Ou seja, se eu fui chamado para algo, eu preciso executar isso. Você não foi salvo apenas para ir para o céu. Você foi salvo para ser parte da missão de Deus na terra. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu me sinto muito honrado por fazer parte do plano de Deus aqui na terra. Eu não sei a sua reação para isso, mas eu costumo dizer para os irmãos que estão ministrando junto comigo, é um privilégio subir nesse altar. Estar na casa de Deus é e precisa ser um privilégio. O Senhor nos escolheu para fazer parte do plano dele. Quantas vezes a gente já repetiu e vai continuar repetindo isso? Jesus poderia muito bem estalar os dedos e fazer exatamente aquilo que ele quer fazer. Jesus não precisava que Moisés estendesse o cajado para abrir o mar. Jesus não precisava pegar uma lama do chão, molhar e passar nos olhos do cego. Jesus não precisava, mas nós somos instrumentos de mudança. Nós precisamos entender que é um privilégio ser instrumento de mudança. E aí muitas vezes, Flávio, eu me sinto honrado por muita coisa, por muitos reconhecimentos humanos, por um feedback de um paciente, por alguém que fala, nossa, você fala bem, ou olha a sua família, mas eu não me sinto privilegiado de dar forma de ser chamado por Deus. Igreja Casa e Vida, nós fomos chamados a ser luz, nós fomos chamados ao Ministério da Reconciliação, mas todos esses chamados foram feitos por Deus. Então sinta-se agraciado, porque o seu plano, a sua vida não é somente você nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você não somente veio para a terra e você é um fantoche que vai ser salvo e vai viver a eternidade sendo um fantoche. Você foi chamado a realizar a vontade de Deus aqui na terra. Você foi chamado a pregar àqueles que precisam. Como um dia nós estivemos cansados, como um dia nós estivemos atribulados, como um dia nós estivemos sofrendo por alguma coisa, e o Senhor nos tirou de lá, outras pessoas também precisam ser alcançadas. É muito egoísmo da minha parte não pregar o Evangelho do Senhor. Desculpa, mas eu penso isso de mim. Eu sou muito egoísta, porque eu recebo um prêmio, eu recebo a mega da virada lá, que não sei quantos milhões são, e eu pego ele só para mim. Eu recebi uma graça, como eu falei quinta-feira, e eu ajo igual Jonas. Eu acho que esse povo não merece não, eu vou para o outro lado. Já parou para pensar? Eu falei isso quinta-feira. Nada contra o seu Jonas, não é o senhor não, seu Jonas, é o profeta. Não que o senhor não seja profeta, mas é o profeta da Bíblia. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos sendo a igreja como Jonas, escolhendo seguir um outro caminho. Deus nos chamou a executar a sua vontade. O Evangelho transforma pessoas quebrantadas em carvalhos de justiça, em árvores de justiça.
Quais são as características do carvalho? Eu peguei aqui. O carvalho ele é firme, o carvalho é forte e é resistente. Quantos são firmes? Quantos são fortes? Quantos são resistentes? Deus pega as pessoas que eram cinzas, Deus pega pessoas que eram simbolicamente dor, Deus pega algo que era vergonha e transforma em testemunho vivo. Deus te alcança nessa noite e te chama a viver um novo com Ele. Isaías 61, e aqui eu concluo, revela a identidade do povo de Deus. Irmãos, nós somos ungidos pelo Espírito. Nós somos enviados aos quebrantados e nós somos instrumentos de restauração. Cristo cumpriu essa profecia perfeitamente. E Ele nos envia como igreja a cumprir também junto com Ele. João 20, Ele mesmo vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quantos foram enviados pelo Senhor? Acho que você não entendeu. A missão de Cristo continua através de nós. Acho que você não entendeu. A missão de Cristo continua através de nós. Acho que você não entendeu. Você ainda não entendeu. O trabalho, o ministério, a missão de Cristo continua através de nós. Mas a pergunta final é: se o Espírito está sobre nós, onde estão os cativos sendo libertos? Desculpa, mas eu me pergunto isso. Se eu digo que eu sou quem eu sou, chamado pelo Senhor, e se o Espírito está sobre mim, onde estão os quebrantados sendo restaurados? Onde estão as ruínas sendo reconstruídas? Igreja Casa e Vida, Deus ainda está procurando pessoas que entendam a sua identidade. Ainda há lugar. Deus ainda procura pessoas que digam: Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa a minha família. Se o Espírito de Deus está sobre nós, algo precisa ser mudado. Se o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, eu não posso mais ter um coração de pedra. Eu não posso ter uma mente intransigente. Eu não posso mentir da mesma forma. Eu não posso roubar da mesma forma. Eu não posso agir da mesma forma. Aonde estão as ruínas sendo reconstruídas? Onde estão os quebrantados sendo restaurados? Onde estão os cativos sendo libertos? Se o Espírito está sobre a igreja Casa e Vida, aonde estão os frutos? Nós fomos chamados, nós fomos alcançados, nós fomos também enviados. O Senhor procura nessa noite pessoas que digam: Senhor, usa a minha vida. Cadê as pessoas que digam: Senhor, usa a minha vida? Meu irmão, quem foi alcançado pela graça precisa se tornar instrumento de graça para outras pessoas. Eu encerro essa pregação dando oportunidade para nós. Eu já estou aqui em cima, junto com Pedro, Rodrigo e Tiago. Eu te convido a você a vir até o altar. Eu tenho dito, e eu vou continuar dizendo, porque continua sendo um medo na minha vida. Eu tenho muito medo de chegar no fim dos dias, o Senhor dizer que eu não executei aquilo que Ele tinha planejado para a minha vida.